vocês querem ouvir, conhecer melhor esse contra-cheque, que, né, chega todo mês, e às vezes eu não entendo nada como é feito aquele cálculo, por que que tem aquilo. E aí eu quero convidar as nossas queridas palestrantes de hoje. Eu falo de Iana Moraes, a nossa subgerente da Folha de Pagamentos, da Subgerência de Pagamentos, e Thaís Guimarães é a servidora também dessa subgerência, que estarão hoje conosco, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o seu contra-cheque. Então, seja muito bem-vinda, Iana, seja muito bem-vinda, Thaís, e podem assumir que o diálogo é com vocês. Grande abraço. Bom dia, gente. Obrigada, Areta. Como a Areta colocou, né? Quando a gente recebe o contra-cheque, a gente não imagina o tanto de legislação, né? O tanto de cálculo que é feito para que aquele contra-cheque esteja disponível no nosso e-mail e no portal do RH Bahia. E a gente vem de uma realidade, né? Do ano de 2020, com mudanças de legislação que impactaram diretamente os pagamentos dos servidores. Então, a gente pensou, né, a subgerência de pagamentos pensou né, no diálogo, numa oportunidade de apresentar, né, essas legislações que modificaram os pagamentos. A gente também vem de uma modificação do layout do contra-cheque, que anteriormente a gente tinha um layout, né, através do portal do servidor. Hoje a gente tem um outro layout e os servidores ainda continuam com algumas dúvidas. Então, esse é o momento, né? O contra-cheque é uma ferramenta de transparência, é nele que você consegue compreender, né, quais são os descontos que estão sendo feitos, o que tem sido pago. Então, é muito importante que o servidor compreenda, de fato, essa ferramenta para que ele possa fazer a conferência e o monitoramento da sua remuneração. E aí, ao vendo qualquer divergência, alguma situação específica, entre em contato com a PGDP para que a gente venha solucionar o problema. Então, a importância é justamente essa desse diálogo, né? Trazer a legislação, as legislações vigentes para cada lançamento em contra-cheque, pelo menos os principais, e também fazer com que o servidor consiga compreender e conferir o seu contra-cheque, né? Vindo dessa realidade que a gente teve essa modificação também do layout por conta do RH Bahia. E aí, hoje, a agenda, né? A nossa agenda, ela se inicia ensinando ao servidor a acessar o RH Bahia, o contra-cheque pelo RH Bahia, né? Como acessar o seu contra-cheque pelo RH Bahia. A gente vai explicar também o contra-cheque. Cada campo que aparece no seu contra-cheque, a gente vai explicar de forma bem didática. Vamos explicar as principais rubricas de vantagens, explicar as principais rubricas de descontos e o cálculo da contribuição previdenciária e o cálculo do imposto de renda, que gera muita dúvida para os servidores. Vamos mostrar as tabelas de vencimentos vigentes, né? E logo após a gente vai abrir o diálogo para dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários. Eu vou passar a palavra para a Thaís, que preparou o material junto comigo e que vai iniciar a apresentação para vocês. Bom dia, gente. Prazer estar aqui. Obrigada, Areta. Como a Iana falou, né, a gente vai mostrar essa realidade para vocês de como entender melhor o contra-cheque. Inicialmente, a gente vai mostrar como consultar o contra-cheque na RH Bahia. Eu vou pedir aqui uma desculpa para vocês, porque por algum motivo o vídeo não está passando no slide, e aí eu vou sair daqui para que a Ana possa colocar o vídeo para vocês, tá? Para vocês visualizarem melhor. E Ana, tu pode colocar o vídeo para o pessoal. O vídeo ele não tem áudio, então eu vou falando para vocês à medida que for passando, tá? Então, assim, vocês vão entrar no portal através de login e senha, em dados cadastrais, funcionais e contra-cheque. Logo após, você vai clicar nesse ícone, contra-cheque, e aí o contra-cheque você vai escolher o mês, o ano e o tipo de documento que você quer,
e o contra-cheque vai aparecer para você, algo bem simples e fácil de visualizar. E aí você vai poder imprimir esse contra-cheque e, por um acaso, vocês tenham algum tipo de dificuldade de entrar ou não conseguir entrar, o contra-cheque ele é enviado também para seu e-mail cadastrado no portal. Todo mês é enviado para vocês. Então, vocês podem dar uma olhada na caixa de e-mail de vocês, para vocês visualizarem esse contra-cheque. E se mesmo assim não tiver, vocês podem entrar em contato com a gerência, para que a gente possa ajudar vocês nesse processo. Agora eu vou voltar com a apresentação. Bom, aqui a gente tem um espelho de um contra-cheque, tá? Que seria o contra-cheque que todo mundo recebe, e a gente resolveu enumerar os campos desse contra-cheque, e a gente vai preenchendo com vocês, juntamente nessa apresentação, cada campo, para que assim a gente consiga visualizar melhor e entender melhor o que cada campo quer dizer. Tá? São números de 1 a 40, e a gente dividiu por parte. Então, nessa primeira parte, a gente tem o número 1, que é o cabeçalho do contra-cheque. Ele tem ali a informação de mês e do ano trabalhado. É importante salientar também que o pagamento, né, do contra-cheque ele é feito no final do mês, no último dia útil de cada mês. Né? Então, nesse caso, agora em maio, né, ali vai estar no número 1, maio de 2021, e a gente vai receber o nosso salário no último dia útil, que seria o dia 31 de maio. No número 2, a gente tem um órgão de lotação do servidor, que no nosso caso é a UFES, então vai estar ali escrito. O número 3 é a nossa matrícula, né? O número da matrícula do servidor, a partir da implantação do sistema RH Bahia em 1º de janeiro de 2019, ele é composto por 8 números. E o dígito, que ficava depois daquele tracinho, ele não existe mais, ele não é mais funcional para a gente, tá? Então, ele é composto por aqueles 8 números. O número 4 é o nome do servidor, né? E o número 5 é a data de admissão desse servidor. Quando foi que esse servidor começou a entrar em exercício? Então, vai estar ali descrito a data de admissão que esse servidor entrou em exercício. O número 6 é a carga horária, e essa carga horária ela é prevista no artigo 24 da Lei 6.677 de 94, ou na legislação específica de cada servidor na carreira. É importante salientar que essa carga horária não representa a eventual ampliação da carga horária decorrente de percepção de gratificação ou outras vantagens. Então, se você entrou na UFES com a carga horária de 30 horas, vai estar ali descrito carga horária de 30 horas. Se, porventura, esse servidor ampliou para 40 horas, ela não vai estar descrita ali, e sim a carga horária inicial de acordo com o seu contrato. O número 7 é o nome social, né, do servidor. Caso esse servidor se identifique por um número social, ele é de preenchimento opcional, ele reflete a identidade de gênero do servidor. Nessa segunda parte, a gente tem a unidade, né, que é a unidade de lotação do servidor. Um exemplo, né, eu que trabalho na SPAG, minha unidade de lotação é a gerência de recursos humanos. Né? E o 9 é o grupo ocupacional e o subgrupo. O grupo ocupacional é o conjunto de cargos de provimento efetivo, agrupado segundo a formação, qualificação, atribuições e grau de complexidade e responsabilidade. Atualmente, na UFES, existem a gestão pública, que está à disposição, o magistério superior, sem vínculo, técnico administrativo, técnico específico, que compõe os técnicos universitários e analistas universitários e estagiários. Em relação ao subgrupo, entende-se como sendo o vínculo trabalhista ao qual o servidor está submetido. Ou seja, quais são os cargos, os vínculos que existem na UFES atualmente? Efetivo, que é o quadro pessoal, o comissionado estatutário, o header estagiário. Para aqueles servidores que fizeram um concurso para efetivo, então a gente vai estar lá, no meu caso, né, um exemplo, técnico específico efetivo, já que eu fiz curso para técnico e para um concurso efetivo.
Essa terceira parte aqui, a gente vai trabalhar sobre, falar sobre o endereço do servidor, né? Onde esse servidor reside. Então, no número 10, a gente vai ter o endereço, que é a avenida, a rua ou a travessa do servidor. O 11 é o número da sua residência. O 12 é algum tipo de complemento que facilite essa localização de endereço. O 13 é o município que o servidor reside. O 14 é o código de endereçamento postal, que é o CEP. E o 15 é o estado onde esse servidor reside. É bem tranquilo até isso aqui, né? Já nessa parte, a gente vai ter aqui o número 16, que é cargo ou função, é o cargo ocupado de acordo com o plano de cargos e salários da carreira, né? Então, a gente tem na UFES atualmente, a gente tem agentes de serviços de saúde, analista universitário, auxiliar administrativo, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Esse cargo específico é um cargo da SAEB e ele está à disposição da UFES para situações específicas, como contabilidade ou a área jurídica. A gente tem também a laboratorista, o médico, o professor de magistério superior, o técnico administrativo e o técnico universitário. O número 17 é a classificação da remuneração. O que é isso? Seria o enquadramento do servidor na estrutura da carreira a qual pertence. Por exemplo, se esse servidor ele é de grau 1, grau 2, grau 3 e assim sucessivamente, né? Onde esse servidor ele está enquadrado. E o número 18, a gente tem os cargos em comissão ou função gratificada. Se esse servidor ele possui algum desses dois cargos ou função, vai estar ali descrito. Na UFES, atualmente, a gente tem os cargos que variam do DAS 5 até o DAS 2A. O DAS 5 ele é vinculado a secretários administrativos ou colegiados. O DAI 4 ele é vinculado a assistentes ou subgerentes. O DAS 3 tem um vínculo assessor técnico, coordenador de colegiado ou gerente. E o DAS 2C são pró-reitores, vice-reitores, diretores de departamento. E o DAS 2A que tem um único cargo, que é o cargo de reitor. Essa segunda parte, essa outra parte a gente vai estar associada aqui no contra-cheque sobre a carteira de trabalho e sobre o banco a qual o servidor vai receber o salário, né? Então, a gente tem no número 19 o número referente ao PIS/PASEP do servidor, que é o Programa de Integração Social e Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, que estabelece um fundo de contribuições para esses servidores. Então, vai estar lá o número que corresponde ao PIS/PASEP. O número 20 é o CPF do servidor, o 21 é o número de identificação da Carteira Nacional de Trabalho. O número 22, que é o SF, é a quantidade dependente do salário família. Para aqueles servidores que recebem o salário família, ali vai estar descrito esse número. E a gente tem essa observação, né, que o salário família ele é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei do artigo 7º da Constituição Federal. O salário família, ele somente será concedido àqueles que tenham renda bruta mensal até o valor estipulado anualmente pela Previdência Social. Atualmente, esse valor é de R$ 1.425,56. Então, aqueles servidores que recebem até isso aí, eles vão estar ali descrito o número de dependentes, né, com relação ao salário família. O número 23, que é o LR, é a quantidade de dependentes do servidor que incide no imposto de renda. Para aquele servidor que declarou algum tipo de dependente no imposto de renda, ali vai estar o número, seja 1, 2, depende da quantidade de declaração que esse servidor fez, né? O número 24, que é o lote, ele não se aplica à nossa realidade como funcionários da UFES, né? Ele não se aplica. O número 25 é o número correspondente ao banco e agência, informados pelo servidor para o crédito da remuneração. E o 26 é o número da conta corrente do servidor para crédito dessa remuneração. Aqui é importante ressaltar que, caso o servidor ele venha a mudar a agência ou a conta corrente, essa informação precisa ser informada através do processo SEI. O servidor tem que abrir um processo pelo SEI Bahia, com a RDV e o comprovante, o novo comprovante da conta corrente, para que a gente possa fazer essa atualização. Outra pergunta que a gente recebe muito é sobre a questão da portabilidade, né? Se ele pode mudar de banco, se do Banco do Brasil para outro banco. O servidor ele pode fazer a portabilidade, mas ele tem que manter a conta salário no Banco do Brasil, porque existe um vínculo entre o Estado e o Banco do Brasil. Então, o Estado ele só coloca o salário, ele só deposita o salário na conta do Brasil.
Então, isso é importante ressaltar também. A gente chegou agora na parte onde vai vir descrita as vantagens que o servidor recebe. Então, no campo 27, a gente vai identificar as rubricas de rendimentos. São os códigos e a descrição que o servidor vai receber. O vencimento dele, se ele recebe alguma gratificação, o auxílio alimentação, o auxílio transporte, tudo vai estar descrito ali. No campo 28 é a porcentagem, horas ou dias atribuída a cada rubrica da remuneração. Então, aqui, por exemplo, o vencimento, ele teoricamente vai estar ali, 30, que refere o quê? A 30 dias de efetivo trabalho. Se o servidor, porventura, trabalhou menos de 30 dias e não foi colocado nenhuma justificativa, ali vai aparecer uma quantidade menor, né? Então, ali vai estar tanto dias, pode estar em horas também, a depender da descrição, da vantagem que o servidor for receber. No 29, a gente vai estar ali o mês e o ano referente a cada pagamento percebido. Ou seja, no mês de maio agora, a gente vai estar ali tudo que a gente recebeu no mês de maio. Para aquele servidor que tem algo a receber de um mês anterior, por um exemplo, né? A gente recebe muito na folha de pagamento processos de incentivo à produção científica. E, às vezes, esses processos ele tem datas anteriores ao que vai ser publicado. Então, para aquele servidor que tem algo para receber, vamos supor, de fevereiro, vai estar ali descrito, né? Fevereiro 02 de 2021, para que esse servidor saiba que ele recebeu a partir daquele mês. No 30, a gente tem um valor atribuído a cada rubrica da remuneração, ou seja, o vencimento vai ter um valor, o incentivo de produção científica, um valor, e assim por diante. E o 31 é a soma de todas essas rubricas. Na outra parte, a gente vai ter os descontos, né? E que vai ser exatamente como tem nas vantagens, só que é aquilo que é descontado. Então, 32, a gente identifica as rubricas de descontos. O 33 é a porcentagem, horas ou dias atribuídos a cada rubrica. O 34, valor atribuído, né, a cada rubrica de desconto. E 35, a soma dessas rubricas, né? Assim, a gente tem muito sobre a questão do Planserv, o BAPREV, são tipos de rubricas de descontos que a gente vai ter descrito aí. A Iana vai falar mais adiante para vocês as principais rubricas, tanto de vantagem quanto de desconto. E no finalzinho do contra-cheque, a gente tem as diárias excedentes, né, que é o campo 36, e o valor de FGTS, que é o campo 37, que não se aplica à nossa realidade. Então, eles vão estar sempre vazios ou com 00, né? E no campo 38, a gente tem a base de cálculo do imposto de renda, que é o valor de rendimentos incidente para o cálculo de imposto de renda, né? E a Ana vai explicar também para vocês mais adiante. O 39 é o total de vantagens após os descontos, que ou seja, é o valor líquido, que você de fato vai receber, o que vai cair na sua conta no final do mês. É esse valor que vai estar ali. E o 40 é o número do código de utilização para verificação de autenticidade do contra-cheque, ou seja, esse número vai estar ali para dizer se não, esse contra-cheque ele é verdadeiro, ele faz jus ao que foi proposto, né? Assim, a gente termina sobre essa análise sobre os campos que a gente pode identificar no contra-cheque, e agora em diante Ana vai falar para vocês sobre essas principais rubricas de vantagens e de descontos. Tá, e muito obrigada. Eu acho que ficou muito claro, né, a apresentação do layout do contra-cheque, os principais campos do contra-cheque. Isso facilita muito, né? Lembrar também que, assim como o Thay explicou muito bem com relação à alteração de dados bancários, se caso o servidor perceba, por exemplo, que o seu endereço cadastrado está divergente do que hoje ele se encontra, ele precisa também formalizar um processo SEI, né, com esse comprovante de endereço novo, para que a gente faça a atualização dos dados bancários no contra-cheque. O mesmo se aplica em casos de que se identifique que a lotação esteja errada. A gente ainda tem um problema, né, dentro do RH Bahia com relação a essas lotações, mas, de fato, é justamente essa análise mesmo. Ficou muito claro, eu acho que para todo mundo, o entendimento de cada campo do contra-cheque. Agora, eu vou explicar para vocês, né, sobre as principais rubricas de vantagens. Né? Tá, explicou muito bem cada campo, e agora a gente vai passar para a parte das principais rubricas de vantagens. Eu selecionei as principais rubricas considerando os principais grupos de servidores da universidade.
E, Ana, quais são esses grupos? Como o Thay colocou muito bem, né? Os servidores técnicos específicos, técnico universitário e analista, os servidores docentes, né? Estagiários e servidores ocupantes de cargo comissionado. Então, a gente vai explicar as principais rubricas relacionadas ao contra-cheque desses servidores. A primeira rubrica que a gente vai explicar é a rubrica de vencimento, que geralmente aparece com a 002, né? E a 001, salário base, quando se trata de servidor com vínculo de renda, né? E o que é essa rubrica? É um valor pecuniário pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. E é muito importante que a gente não confunda vencimento base com remuneração, certo? A remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Ou seja, é o acréscimo das vantagens, por exemplo, adicionar o tempo de serviço, a GSTU, que é a gratificação de suporte técnico universitário, isso se trata de remuneração. Mas o vencimento é apenas o valor pecuniário pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. A gente tem a bolsa estágio, que é exatamente, né, a mesma lógica do vencimento, que é o valor mensal que o estagiário recebe pelo desempenho de suas funções durante a duração dos programas governamentais, do Mais Futuro, Partiu Estágio e Médio Técnico. Eu achei interessante também, nesse momento, trazer uma observação para vocês, né, com relação à lei complementar 173 de 2020, que foi publicada no Diário Oficial de 28 de maio de 2020. Essa lei é a famosa lei de socorro aos estados por conta para o enfrentamento da Covid-19. Essa lei ela foi publicada em maio de 2020 e a União, né, ela trouxe um socorro financeiro, um socorro financeiro para os estados, né, com a alteração da lei de responsabilidade fiscal. Porém, exigiu uma contrapartida, né, também para o controle dos gastos públicos. E, como diz aquela história, sempre sobra para o lado do servidor, e dessa vez não foi diferente, né? A gente vem de uma realidade que o salário para muitas carreiras está desde 2015 sem aumento, e considerando a lei de enfrentamento para o Covid, a gente fica proibido, né, até 31 de dezembro, conceder a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. E aí isso justifica o fato da gente ainda estar tendo processo de progressão, promoção funcional, porque é uma majoração de salário que já tem determinação legal anterior. Então, isso não modifica. Agora, se a gente, por exemplo, precisa alterar uma tabela de vencimentos, né? Isso já não é mais possível. Então, de fato, por conta dessa lei complementar, a gente fica proibido, né, o reajuste salarial, por assim dizer, até 31 de dezembro de 2021. Também fica proibido criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Por exemplo, vamos supor que o Estado precisa criar um cargo que não exista na estrutura. Isso está proibido por conta da Lei Complementar 173 de 2020. E também alterar a estrutura da carreira que aumente, que implique no aumento de despesa. Ou seja, não pode haver, né, a alteração na estrutura da carreira que aumente a despesa pública. Então, a gente tem essa realidade. Então, assim, geralmente a gente recebe nesse PAG, né? Quando é que vai aumentar o salário? O que a gente, de fato, sabe é que até 31 de dezembro de 2021 está proibido a alteração da tabela de vencimentos, como está aqui. E a gente achou interessante e importante trazer isso aqui para vocês. Agora, vamos falar sobre a tabela de vencimentos, né? Começando pela tabela de vencimentos do técnico universitário, que está disposta na Lei
14.098, de 10 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de junho de 2019. Essa lei ela é muito importante, né? Porque além de alterar a tabela de vencimentos, o valor financeiro recebido pelo técnico universitário, ela subdividiu também o servidor técnico universitário que trabalha o vencimento, né, do servidor que trabalha 30 horas e do servidor que trabalha 40. Antes a gente tinha um vencimento único para cada grupo. O que diferenciava era a GSTU. Hoje não, a gente tem uma diferença tanto no vencimento quanto na GSTU. E a tabela de vencimentos do servidor do técnico universitário de 30 horas no grau 1 é de 796,26 e até o grau 4 de 1.006,80, né? E aí a gente tem a GSTU também para os servidores que trabalham trabalham 30 horas, que varia de 648,80 no início da carreira até 2.149,10 quando se chega no final da carreira, certo? É interessante colocar, né, que para mudar de grau é necessário um processo de promoção. O servidor ele precisa passar por um processo de promoção. Mas para a mudança de referência, né, de nível, interessante, ele precisa passar por um processo de progressão, e como a Aretusa colocou no início do diálogo, a gente está com um processo de progressão para técnico específico em aberto, e o prazo está se encerra no dia 31 de maio. Então, é bom vocês se atentarem também para quem já cumpriu, né, o interstício, para poder formalizar o processo, já que também tem um acréscimo salarial quando é deferida a progressão. Agora, a gente traz a tabela de vencimentos do analista universitário, a tabela de vencimentos do técnico universitário, 40 horas. Lembra que eu falei que agora a gente tem uma distinção? Então, a tabela do técnico universitário, 40 horas, ela varia de 1.009,35 até 1.282,20 para o servidor que está no grau 4. E a GSTU inicia-se com 917,34 e vai até 2.925,06. Agora a gente tem a tabela de vencimentos do analista universitário, que, diferentemente do técnico, não houve aumento em 2019, e a tabela continua a tabela vigente de 7 de maio de 2015, né, que está na Lei 13.342, de 7 de maio de 2015. A tabela do técnico universitário, ela varia do grau 1 até o grau 9. E segue as referências varia do grau 1 até o grau 9, né? Se iniciando com o valor de 1.177,56 até o valor de 3.240,78, certo? E aí agora a gente vem para a tabela de GSTU do servidor que trabalha 30 horas. Percebe que, diferentemente do técnico, o vencimento do analista ele é igual, tanto para o servidor que trabalha 30 e tanto para o servidor que trabalha 40. O que é que vai variar é a GSTU. E o valor da GSTU ele vai variar conforme o título que o servidor apresente no processo de progressão, né? Inicialmente, o servidor entra na carreira com a referência S, de nível superior, e ele pode, depois de 24 meses, passar por um processo de progressão e entregar o diploma. Se ele entrega diploma de entrega um diploma de especialista, ele passa para a referência E. Se ele entrega 2 diplomas de especialização, ele passa para a referência E. Se entrega um diploma de mestre, ele passa para a referência M. E se entrega um diploma de D, ele passa para a referência de doutor. Ou seja, não necessariamente o servidor precisa passar por todas as referências. Ele pode, desde que já tenha um diploma, né, apresentar o diploma de mestre. Ele não precisa de passar por cada referência. Então, isso é muito importante também a gente compreender. Agora, vamos para a tabela de vencimentos do docente, que também a última atualização foi dessa lei de 8 de maio de 2015,
certo? E que a tabela de vencimentos do docente, ela está disposta por classes, né? A classe inicial é a classe de auxiliar, logo após a de assistente, adjunto, titular e pleno. E também o salário ele varia conforme o regime de trabalho do docente. Ou seja, o servidor docente que trabalha 20 horas, ele tem um salário. O servidor docente que trabalha 40 horas, ele tem um outro salário. E o que tem regime de dedicação exclusiva tem um outro salário. E também, assim como o técnico, ele pode passar por um processo de progressão e ir para o nível, sair do nível A e ir para o nível B. Aí o salário da carreira de docente, ele varia de 1.727,54 até 9.710,13, que é quando o servidor está na carreira de pleno. Agora a gente vai falar sobre a tabela de vencimentos dos cargos em comissão, né? Que pode ser ocupado por servidores da carreira, mas também por servidores sem vínculo direto com o Estado. A gente tem que essa tabela de vencimento ela também está disposta na Lei 13.342 de 2015, só que o vencimento do DEI 5 ele foi alterado pela Lei 14.165 de 24 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial de 25 de setembro de 2019. Essa lei ela foi diversamente difundida, né, nos canais de comunicação, porque foi a partir dessa lei que mais de 18 mil servidores tiveram o reajuste salarial, porque existia uma defasagem, né, com relação ao mínimo de servidores que estavam atuando 40 horas. E para resolver esse problema, por assim dizer, o Estado publicou essa lei, número 14.165 de 2019, que altera o vencimento de servidores de 40 horas, justamente para adequar ao mínimo. A gente tem o DAS2A, que, como o Thay colocou, é o símbolo do reitor, que é o valor de 6.513,34. Temos o DAS2C, que está vinculado a pró-reitores e diretores de departamento, que o valor é 3.721,91. Temos também o DAS3, que está vinculado a gerentes e coordenadores de colegiado, geralmente, e o valor é de 2.326,19. E a gente tem o DAI4, que está vinculado a subgerentes e assessores técnicos no valor de 1.395,73. E o DAI5, que está vinculado a secretários administrativos e de colegiados, no valor de R$ 998. Essa é a tabela de vencimentos dos cargos em comissão. Para encerrar, a gente traz a tabela de Bolsa Auxílio, né, dos estagiários. Do programa médio técnico, o valor da bolsa é de R$ 315, e o valor da bolsa para o Mais Futuro é R$ 500, e para o Partiu Estágio é R$ 455. Essa tabela, ela tem como fonte o Conselho de Políticas e Recursos Humanos, o COP. É justamente esse conselho, né, que estabelece os valores das bolsas em edital, né, de cada programa. Agora a gente vai falar sobre as gratificações, né? Começando pela GSTU, que é a gratificação de suporte técnico universitário, vinculada à rubrica 0040, quando técnico universitário, e 0042, quando analista universitário. Essa rubrica ela é privativa dos servidores da carreira de técnico e analista, e é concedida em razão da jornada de trabalho desempenhada pelo mesmo. Ou seja, Iana, como é que eu sei qual é o técnico universitário? Como é que eu sei qual é a minha carga horária? Você observa a sua GSTU. Qual é o valor da sua GSTU? E aí, se você percebe, por exemplo, que você tem desempenhado função de 30 horas e está recebendo GSTU de 40, o interessante é que você formalize, né, uma comunicação para a gerência para a gente fazer a regularização desse equívoco. Né? Então, é muito importante que o servidor acompanhe, de fato, a sua GSTU. Porque pode acontecer, obviamente, num processo de progressão, por exemplo,
você estava numa referência da carreira, ocorre algum erro no lançamento e você passa a receber um GSTU de 40. E aí, tudo isso, de fato, né, conforme os precedentes da PGE, o fato de não ter sido comprovada a má-fé, né, obviamente, porque não foi você que fez aquele lançamento, isso não diz que você não vai ter que reassessar o erário, né? Então, para evitar determinado tipo de coisas, é bom que o servidor ele se atente, de fato, se a GSTU está compatível com a carga horária que ele tem desempenhado. A GSTU está disposta no artigo 18 da Lei número 11.375, de 5 de fevereiro de 2009. E, Ana, qual lei é essa? É a lei que estrutura a carreira de técnico específico, a carreira de técnico e de analista. Então, a GSTU está disposta lá também. Agora, vamos falar sobre conjunto de rubricas que está vinculada à carreira do servidor docente, certo? Começando pelo incentivo à produção científica, né? Que é um incentivo no valor de 10% sobre o vencimento base por um período de 2 anos a partir da publicação em diário oficial. O incentivo à produção científica, ele é pago através da rubrica 0043 e está disposta no artigo 30 da Lei número 8.352, que é a lei que estrutura a carreira de magistério superior. É interessante colocar que ela não é cumulativa. Por mais que o docente ele tenha produzido diversos artigos dentro desse período, ele só pode receber um único, certo? E também a concessão desse incentivo é mediante a apresentação da produção, né? Por processo via SEI Bahia também. Após todas as análises, passar por todo as análises, né, dentro dos departamentos e tudo, o processo ingressa na folha de pagamento e a gente efetua a publicação em diário oficial e também o lançamento em contra-cheque. A gente tem também a gratificação por titulação, né? Que também está vinculada no artigo 29 da Lei 8.352, de 2 de setembro de 2002. É uma retribuição pecuniária, também ela não é cumulativa, devido ao servidor docente que em conformidade com a titulação comprovada, ou seja, a partir da titulação que ele comprove, é pago uma razão. No caso de doutorado, é pago através da rubrica 1027, no valor de 60% sobre o vencimento base, e é devido ao servidor que apresente o diploma de doutorado. Apresentando o diploma de doutorado, isso é permanente. Não é para, enquanto perdurar o vínculo com a universidade, ele vai receber essa vantagem, certo? A gente também tem a rubrica 1073, que é a rubrica de doutorado provisório, porque a legislação, ela prevê que o servidor ele pode ingressar com a certidão, só a certidão de conclusão do curso de doutorado, justamente porque a gente sabe que geralmente demora, né, a confecção dos diplomas. E aí, enquanto não é expedido o diploma, ele tem um prazo de 1 ano a contar da data de conclusão do curso, sobre pena de suspensão da referida gratificação. Ou seja, o docente ele pode receber o doutorado provisório durante 1 ano. Então, é interessante que o servidor docente que tem essa rubrica, né, no contra-cheque, ele também acompanhe, né, se já entreguei esse diploma, porque, de fato, completado 1 ano, é suspenso o pagamento e isso acaba tendo uma redução, né, no salário líquido do servidor. A gente também tem a rubrica 1026, que é vinculada ao servidor que apresenta diploma de mestrado e equivale a 40% do vencimento base. Também temos a rubrica 1072, mestrado provisório, que também é 40%, mas ela também só
só tem duração de 1 ano, ao contar da conclusão do curso, sob pena de suspensão da referida gratificação. E a gente tem a rubrica 1025, que é relacionada à gratificação de 20% do vencimento base, devido ao servidor docente pela obtenção de título comprobatório de conclusão de curso de especialização ou aperfeiçoamento realizado de acordo com as exigências do Conselho Nacional de Educação. Então, basicamente, as gratificações por titulação, elas são privativas da carreira de docente e ela varia de 20% a 60% com relação ao diploma apresentado. Agora, vamos falar sobre as rubricas relacionadas ao exercício, né, ao investimento em cargo em comissão, quando o servidor está investido em cargo em comissão. A legislação, o Estatuto do Servidor, ele fala que o servidor ele pode optar, né, pelo equivalente a 30% do valor correspondente ao símbolo, que foi justamente aquela tabela que eu apresentei para vocês, ou ele pode optar pelo valor integral do símbolo, ou seja, toda essa análise ela é feita em comparativo com o vencimento do servidor, certo? E eu já adianto que, por exemplo, para o servidor docente, independente do cargo comissionado que ele venha a ocupar, é sempre vantajoso que ele opte por 30% do comissionado, ou seja, que ele receba o seu vencimento da carreira mais 30% do comissionado. Já para o servidor técnico específico, quando nomeado no cargo DAI5, que é o de menor valor, aquele valor de R$ 998, é mais vantajoso que ele opte também por 30% do comissionado. Para todos os outros casos, é necessário que a gente faça uma análise, né, com relação ao vencimento do servidor, para a gente ver o que é mais vantajoso. É 30% do comissionado, é 100% do comissionado, é a diferença, né, entre o cargo de provimento temporário ou o permanente. Ou seja, por quê? Porque o vencimento, a gente muito imagina, né, que a gente vai receber as vantagens do nosso cargo, do cargo efetivo, e também vai receber as vantagens do cargo. Mas não, quando você opta por 100% do comissionado, você passa a receber somente o vencimento do comissionado. Então, em alguns casos, isso acaba sendo desvantajoso. Então, o interessante é que o servidor, quando nomeado um cargo comissionado, antes de realizar sua opção de vencimento dentro do RH Bahia, ele faça uma consultoria, né, com a ASPAG. Mande um e-mail: prezados, fui nomeado no cargo comissionado tal, e preciso saber qual a opção de vencimento mais vantajosa. A gente, de pronto, faz essa análise com comparação ao vencimento e fala: olha, a vantagem a opção mais vantajosa para o seu caso é 30% do comissionado, é que você opte pela diferença, e assim sucessivamente. Com relação às rubricas relacionadas ao exercício do cargo, a gente tem a 008, que é a direção e assessoramento superior, que, como o Thay falou no início, né, refere-se ao DAS3, DAS2C e DAS2A. Esses cargos, eles são privativos a servidores que têm nível superior, certo? E também temos o 009, direção e assessoramento intermediário, que refere-se ao DI5 e ao DI4. Então, basicamente, são essas as rubricas, e fique a atenção aqui, esse ponto de atenção com relação a quando eu for ocupar um cargo comissionado, sempre tentar buscar uma orientação da subgerência de pagamentos com relação à opção de vencimento mais vantajosa, sendo que, para o servidor docente, independente do cargo, é 30% do comissionado. Agora a gente vai falar também com relação à vantagem RTI, né? Que é o Regime de Trabalho Integral. É considerado um aumento produtivo, pago pela rubrica 1044. Ela é concedida exclusivamente a servidores ocupantes de cargo de direção e assessoramento superior, certo? E tem como objetivo propiciar o aumento de produtividade de unidades administrativas ou de seus setores, ou
é pago pela razão da realização de tarefas extremamente específicas e especializadas. O limite, ele pode ser de 125%, só pode ser pago até o limite de 125% incidente sobre o vencimento do cargo ou função ocupada pelo servidor. No caso do servidor técnico específico, né? No caso do técnico específico, quem é o técnico específico, Iana? É o analista e o técnico universitário. A GSTU ela é incompatível com a RTI, certo? O servidor ele tem que optar. O que é mais vantajoso? Por exemplo, você vai ocupar um cargo comissionado que tem RTI. A gente precisa, através da sua GSTU, verificar o que é mais vantajoso, a percepção do RTI ou a percepção da GSTU, porque são vantagens incompatíveis, certo? Então, o servidor ele pode optar, enquanto perdurar a investidura, entre a GSTU ou a RTI atribuídas em decorrência do cargo em comissão. Então, basicamente, a RTI é essa a explicação. E para o do servidor docente, não tem essa incompatibilidade entre as vantagens. O servidor docente, quando ele recebe a RTI, ele não deixa, por exemplo, de receber o incentivo pela titulação. Ele recebe esse acréscimo. Mas, no nosso caso, a gente precisa optar pelo que vai ser mais vantajoso em comparação entre uma e outra. Aí a gente tem também a rubrica 11.4.3, que é semelhante, é basicamente a mesma lógica da rubrica RTI, só que ela é vinculada aos servidores ocupantes de cargo de direção e assessoramento intermediário e que executam atividades que necessitam de formação acadêmica específica. Ou seja, tem um caráter específico, né, na execução dessa atividade. Ela não excede o limite percentual de 125%, não pode também exceder sobre o vencimento do servidor. E no caso do servidor técnico específico, quando investido em cargo em comissão ou função de confiança, ele também vai ter que optar. É mais vantajoso que eu perceba a RTI ou eu perceba a GSTU? Basicamente é isso. A gente também tem uma outra rubrica, né, relacionada ao exercício de cargo em comissão, que é a 2017, substituição. E é o pagamento devido ao servidor investido em cargo de direção à função gratificada quando estiver substituindo o titular do cargo. Ou seja, por algum motivo você vai substituir seu colega que tem um cargo comissionado. Houve formalização do processo indicando a substituição, e aí, muito provavelmente, no contra-cheque do mês que você estiver substituindo, você vai receber essa vantagem, né? É a rubrica 2017. Agora vamos falar sobre a rubrica 2023, estabilidade econômica, que ela também está vinculada ao exercício de cargo em comissão, né? Que é uma vantagem pecuniária concedida ao servidor que exerceu cargo de provimento temporário ou mandato eletivo e que, por termos de lei, tem assegurado o direito de estabilidade econômica. Consiste no direito de continuar a perceber, no caso de exoneração, dispensa ou término do mandato, vantagem pessoal, retribuição equivalente a 30% do valor do símbolo que anteriormente ocupava, ou a diferença entre o valor deste vencimento e o do cargo de provimento permanente. Só que aqui a gente tem uma observação não tão agradável com relação à estabilidade econômica, que é com relação ao fim da estabilidade econômica, certo? Por conta da Emenda Constitucional Federal número 103 de 2019. A publicação dessa emenda ocorreu no Diário da União em 13 de novembro de 2019. E em seu artigo 1º, né, ela altera o artigo 39 da Constituição Federal, certo? E veda
a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculados ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo, e aí, em relação ao direito adquirido, fica assegurada a concessão da estabilidade econômica quando já atendidos os requisitos para o seu reconhecimento ou modificação nas situações expressas no parecer número 1178 de 2020. Ou seja, para o servidor que ele adquiriu o direito à estabilidade econômica antes da vigência da lei. Qual é a vigência da lei, Liana? A data da publicação dessa lei, dia 13 de novembro de 2019. E aí fica assegurada por conta do direito adquirido. Mas para todos os outros servidores que não tenham cumprido o direito adquirido, fica extinta essa vantagem, né? É vedada de fato. A gente tem agora a rubrica sobre a estabilidade econômica, é isso, essa novidade não tão agradável, que é com relação ao fim. E aí agora a gente vai para a rubrica de adicional por tempo de serviço, que é o acréscimo percentual de 5% calculado sobre o valor dos vencimentos que o servidor público tem direito a receber em folha de pagamento, de modo incorporado a cada 5 anos em efetivos exercícios prestados na administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional, empresas públicas e sociedade de economia mista, independente do vínculo, regime de trabalho com o Estado ou tipo de contribuição previdenciária. Isso significa dizer o quê? Que a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor recebe o percentual de 5% sobre o valor dos vencimentos bases. E aqui eu chamo a atenção para os servidores que ingressaram tem pouco tempo na universidade, né? Se por um acaso tenha prestado, né? Tenha tido tempo de efetivo exercício na administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional, empresas públicas e sociedade de economia mista, independente do vínculo com o Estado, ele pode, ou o regime de contribuição previdenciária, o ideal é ele averbar esse tempo para que tenha, né, acrescido na contagem de tempo de efetivo exercício para o pagamento do adicional de tempo de serviço, certo? Aí a gente também tem uma outra observação não tão agradável, que é com relação à lei complementar que a gente já citou no início, a 173 de 2020, publicada no Diário Oficial de 27 de maio, e estabelece que o período compreendido entre 28 de maio, que é a vigência dessa lei, e 31 de dezembro de 2021, não poderá ser contabilizado para aquisição de anuênios da referida gratificação. Ou seja, durante o período compreendido de 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, apesar de estarmos, né, em efetivo exercício, exercendo nossas atividades, ele não vai ser contabilizado para a aquisição de adicional por tempo de serviço. Isso não tem nenhum impacto para a aposentadoria, para a progressão, para nada. Somente para o adicional de tempo de serviço, porque essa rubrica ela majora a folha de pagamento, ela aumenta as despesas com a folha de pagamento. E por conta do enfrentamento, né, da pandemia de Covid-19, esse período ele está suspenso sua contagem, de 28 de maio até 31 de dezembro de 2021. A gente recebe diariamente, praticamente, na subgerência de pagamentos, dúvidas com relação a essa situação. Eu completei 10 anos de efetivo exercício e minha rubrica continua 9%. A justificativa é essa, né? Que esse período compreendido entre 28 de maio até o dia 31 de dezembro de 2021, ela não está sendo computado para esse fim. Aí, a partir até ressalvado qualquer outra disposição que possa ter, a partir de 1º de janeiro de 2022, volta a ser contado normalmente. Agora a gente vai falar sobre as rubricas relacionadas à aposentadoria voluntária. Eu vou começar falando sobre a rubrica 2014, que é abono de permanência em atividade. Ela é uma rubrica, né? É uma vantagem
exclusiva, privativa ao servidor docente que tiver completado os requisitos previstos para a aposentadoria voluntária com proventos integrais e opte por permanecer no exercício das funções inerentes ao cargo, desde que, isso aqui é muito importante, desde que esteja em regência efetiva de classe. E, Ana, o que é que significa regência efetiva de classe? Ele tenha atividade acadêmica dentro desse período. Ou seja, quando o docente ele sai, né, da regência de classe e passa a atuar exclusivamente em uma área administrativa, né, exclusivamente, porque existem casos, a gente tem vários dentro da instituição, que o servidor ele exerce a área administrativa, porém ele continua em sala de aula. Mas nos casos que ele exerce exclusivamente, né, a atividade em unidade administrativa e está percebendo essa rubrica, essa vontade é suspensa. A mesma coisa acontece quando o servidor sai de licença-prêmio, saiu da regência de classe. A vantagem também ela é suspensa. Então, por conta disso, eu coloco essa observação desse ponto aqui em relação à efetiva regência em classe. O valor deste benefício, ele corresponde a 80% do valor do vencimento base e a concessão desse incentivo ela é pelo período de 5 anos. Ou seja, ele não é até a aposentadoria compulsória. Ele vai perceber até 5 anos. Então, é interessante colocar isso aqui. Agora, a gente vai falar sobre a rubrica 2013, que é o abono de permanência constitucional. Ela é concedida ao servidor ativo. Ou seja, independe de qual classe pertença, né? Não é privativa, por exemplo, da carreira de docente, que tenha completado os requisitos para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade. Diferentemente da inatividade, ela é paga até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Ou seja, o valor deste benefício, ele é o equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, ou seja, você paga, né? Você tem um desconto de contribuição previdenciária de R$1.000, por exemplo. No período que você estiver recebendo um abono de permanência, vai haver um lançamento de vantagens nesse mesmo valor da contribuição previdenciária para anular um ao outro. Ele faz um encontro de contas e anula, certo? Só que a gente também tem uma observação também não tão agradável com relação ao abono de permanência constitucional, que está, né, na Lei Estadual número 14.262 de 2020, que foi publicada no Diário Oficial em 13 de maio de 2020. Essa lei, ela proíbe novas concessões de abono de permanência no período compreendido entre 13 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, dentro desse período de 13 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, está proibido novas concessões de abono permanência. Em janeiro de 2022, o direito voltará a ser concedido, observando-se, entretanto, o limite de 10% em relação ao número de servidores efetivos em atividade de todo o Poder Executivo, no caso da UEPS. Para quem já adquiriu o direito, quem já tem a concessão do abono, ou já tenha completado os requisitos antes da vigência dessa lei, não tem impacto, né, em respeito ao direito adquirido. Aí é para os casos dos servidores que vão completar que completaram os requisitos após a vigência da lei, né? Após a vigência da lei 14.262 de 2020. Agora vamos falar sobre o auxílio à alimentação, que é o auxílio pecuniário de caráter indenizatório concedido ao servidor ativo com a finalidade de subsidiar despesas com refeição realizadas no exercício do cargo público durante a sua jornada de trabalho, no valor de R$12 por dia útil de trabalho, e não pode ultrapassar a quantia de 22 dias úteis por mês de trabalho.
O auxílio alimentação ele está disposto no artigo 7.3 da lei número do Estatuto do Servidor, né? Diferentemente do auxílio transporte, a gente não tem uma legislação específica uma legislação específica, um decreto específico para tratar do auxílio alimentação. E na UFES, por exemplo, a gente segue a resolução da universidade. E no nosso caso, né, a gente paga o valor, mensalmente, a gente paga o valor de R$ 264, né, para quando o servidor ele tem esteve ativo durante o mês. Porque, vamos supor, se ele tiver alguma ausência, saiu de férias, sai de licença-prêmio, ou qualquer tipo de ausência, essa vantagem também é suspensa, o auxílio alimentação. Aí a gente tem a vantagem do auxílio transporte, que é a rubrica 70/50. É a indenização parcial das despesas realizadas pelo servidor público com condução, com transporte, né? O Estado ele indeniza com o valor que excede 6% do vencimento base do servidor. E, diferentemente do auxílio transporte, o Estado tem um decreto específico que trata sobre a concessão de auxílio transporte, que é o decreto 6.192, de 4 de fevereiro de 97. Aqui é bom colocar também que a máximo de quilometragem de transporte intermunicipal é até 72 quilômetros e que não se inclui, né, serviços seletivos e especiais para o pagamento. Aqui a gente também tem uma outra observação, que é com relação ao decreto número 18.638, publicado no DOI, de 14 de abril de 2020. Além de outras providências, ele estabelece, né, a possibilidade de suspensão de pagamento de vantagens que não se compatibilizam com o exercício do trabalho remoto. E uma delas, no nosso caso, né, é a vantagem do auxílio transporte, que está suspensa, né, desde abril de 2020. A gente não tem recebido o auxílio transporte por conta dessa questão de a gente não entende-se, né, que pela modalidade de trabalho remoto, não tem havido despesas com transporte. Agora, eu coloco a observação aqui que existem casos de servidores, né, que têm efetuado trabalho presencial por conta da necessidade do trabalho, e aí, mediante a apresentação, né, do relatório de trabalho presencial do servidor, comprovado a necessidade, comprovado o valor, né, efetuado no pagamento em folha também, para o auxílio transporte, para esses servidores que estão trabalhando presencial. Aí a gente tem um adicional de salubridade, que é um benefício que é pago ao servidor quando comprovado o LABU em condições insalubres, né, de forma habitual e contínua. Ele é concedido com base nas legislações estaduais vigentes, e na UFES os percentuais eles são apresentados em 20%, 30% e 40%, de acordo com os fatores de insalubridade estabelecidos em laudo médico emitido pela Junta Médica Oficial. E esse percentual ele incide sobre o vencimento base do servidor atribuído ao cargo efetivo ocupado pelo beneficiário do cargo, né? Então, o adicional de salubridade é justamente uma vantagem concedida ao servidor que exerce suas atividades em locais insalubres de forma habitual e contínua. Vamos falar agora com relação ao auxílio. Agora vamos falar sobre o adicional noturno, certo? Que é uma compensação percebida pelo servidor pelo trabalho realizado à noite. A gente tem algumas unidades, né, na universidade que tem expediente noturno e por exemplo, a biblioteca, antes da pandemia, quando tinha um trabalho
presencial, a gente tinha expediente noturno. O Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, os cursos são, a maioria, noturnos. Então, a gente tem o pagamento do adicional noturno para alguns servidores da universidade, que é uma compensação percebida pelo servidor pelo trabalho realizado à noite, em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia subsequente, no percentual de 50% sobre o valor da hora diurna. Ou seja, a hora normal ela vai ter duração de 60 minutos. Já a hora noturna, por disposição legal, é computada como sendo de 52 minutos e 30 segundos. Então, o servidor que trabalha durante esse horário, ele também tem um acréscimo em contra-cheque, né? Eu acho que já falei bastante, mas a gente já está quase concluindo as rubricas de vantagens, porque, de fato, são muitas, né? E aí a gente vai agora para o auxílio natalidade, que é a rubrica 7019, que é um benefício concedido ao servidor em uma única parcela, certo? Por motivo de nascimento de filho, por motivo de adoção de filho, e inclusive quando há caso de natimorto. Esse valor equivale à quantia do menor vencimento do servidor público estadual, menor vencimento pago ao servidor público estadual, que atualmente esse valor é de R$ 788,06. E aí é pago essa quantia em uma única parcela, desde que seja formalizado o processo, né? Solicitando o benefício. A gente vai falar agora sobre a gratificação natalina, que é o famoso 13º, e que é uma gratificação que o servidor faz jus, né, na proporção de 1/12 por mês ou fração acima de 15 dias de exercício durante o respectivo ano civil, e é calculado sobre o valor da remuneração percebida no mês de dezembro, certo? Isso é muito importante colocar. A gente tem também o adiantamento do 13º salário, que, como a gente sabe, se não há a prévia manifestação do servidor, ele recebe no mês do aniversário. E se existe prévia manifestação do servidor, ele pode receber no mês de férias ou optar por receber no mês de novembro, geralmente no dia 30 de novembro, certo? Aqui é bom colocar, né, justamente isso. Se não foi feita a manifestação nas férias, e nem por receber no mês de novembro, ele recebe geralmente no mês de aniversário. É sempre, por exemplo, se você faz aniversário em 10 de abril, o lançamento do adiantamento do 13º vai ocorrer lá no contra-cheque de abril. Agora a gente trouxe essas observações, porque eu sinto que, das dúvidas que a gente recepciona na SPAG, o pessoal tem muita dúvida com relação à tributação do 13º, certo? E aí, já explicando por que a segunda parcela ela é sempre menor do que a primeira. O motivo é porque o pagamento da primeira parcela, ela não acontece nenhum tipo de desconto. O servidor, ele recebe 50% da sua remuneração livre, certo? A tributação do 13º, ela vai ocorrer quando do pagamento da segunda parcela. E sobre o montante total da gratificação natalina, é descontado a contribuição previdenciária, o imposto de renda e, para os casos que o servidor tem pensão alimentícia, também é descontado o valor da pensão. E, diferentemente dos valores de texto de férias, né, essa tributação, a tributação do 13º, ela é feita em uma folha independente da folha regular, ou seja, não é somada a base de cálculo do mês de dezembro e do 13º. Ela acontece de forma em um contra-cheque independente da folha regular. Então, isso aqui é muito importante colocar também. Agora, a gente tem o adicional de texto de férias, né, que é pago através da rubrica MZ02. E é uma complementação correspondente a 1/3 do período de férias, calculado sobre a remuneração do mês que se inicia o gozo das mesmas. Ou seja, é 1/3 do salário por conta do gozo de férias. Geralmente, esse adicional ele vai ser lançado num contra-cheque
anterior, por exemplo, você vai gozar férias oficiais em janeiro de 2021. O lançamento vai estar no contra-cheque de dezembro, ou seja, no mês anterior. A tributação, ela é aplicada de forma conjunta com a remuneração aferida no mês. Isso também a gente recebe muita dúvida, a gente recepciona muita dúvida com relação a isso. Então, assim, a tributação do terço de férias, ela é aplicada de forma conjunta com a remuneração aferida no mês, certo? E em atendimento à decisão do STF, não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de terço de férias. E no mês que o servidor recebe terço de férias, é possível que ele seja enquadrado apenas neste mês em alíquota superior àquela que ele está normalmente submetido, justamente por conta dessa variação aumentativa por conta do lançamento do terço de férias. Então, essa é uma observação que a gente traz aqui com relação a esse aumento do desconto de imposto de renda, que para algumas pessoas faz um impacto mesmo no líquido recebido e em alguns casos, né, é possível, após a declaração de ajuste anual, comprovadas despesas, né, o servidor ter a restituição, certo? E aí, lembrando também que o prazo para entrega da declaração de imposto de renda até o dia 31 de maio. Agora, encerrados as principais rubricas, né, de vantagens, a gente dá continuidade e também já próximo a encerrar a minha fala, né, com relação, e abrir para as perguntas, as dúvidas de vocês, com relação às principais rubricas de descontos. A gente explicou, né, as principais rubricas de vantagens que compõem, né, o total de vantagens do seu contra-cheque. Agora a gente vai explicar as principais rubricas de descontos. Não são todas, porque as rubricas de descontos elas vão ser extremamente peculiares a cada servidor. Mas algumas, elas são que a gente conhece como descontos legais. Algumas são as mesmas para todos. E são essas as rubricas que a gente vai tratar aqui agora nesse momento. A gente vai tratar sobre a rubrica 7P40 e 7P41, que é a contribuição de regime próprio de previdência social. É o famoso FUNPREV e o BAPREV. É descontado da remuneração do servidor a título de contribuição para o regime próprio de previdência social dos servidores públicos estaduais da Bahia. Para os servidores que ingressaram, é bom ter isso fixado, né? Por que eu sou regido pelo FUNPREV? Muito provavelmente porque você ingressou até 2007 e por isso você é regido pelo FUNPREV. Para os servidores que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2008, eles passam a ser regidos pelo BAPREV, justamente por isso que vem lá o desconto, né, BAPREV, se você ingressou a partir de 1º de janeiro de 2008. Temos casos também de servidores que contribuem para o regime do INSS, o regime geral de previdência, que é através da rubrica /314, descontado da remuneração do servidor a título de contribuição para o regime geral de previdência social. Quem são esses servidores, Iana, da folha da UFES que contribuem para o regime do INSS? São os servidores comissionados, né, estatutários, e os servidores com vínculo de REDA, né, de regime geral administrativo. Então, a gente tem esses casos aqui. A maioria dos outros são regidos pelo FUNPREV e pelo BAPREV. Aí a gente traz aqui a tabela do FUNPREV. O salário de contribuição até R$15.000 é de 14%, no excedente de 15.001 até 22.419,81, que é o teto hoje aplicado do executivo, é de 15%. Essa tabela ela está disposta também na Lei 14.250 de 2020, com vigência em 19 de maio de 2020. Essa lei ela foi publicada em fevereiro, em 18 de fevereiro. Só que quando se trata de contribuição previdenciária, a gente precisa cumprir a noventena, 90 dias. E aí a vigência dessa lei, né, é a partir do dia 19 de maio de 2020. Basicamente é essa
a questão da tabela do FUNPREV. Aí eu trouxe um exemplo, trouxe um contra-cheque, né? Que eu imagino que agora esteja mais fácil a gente compreender, né? Cada campo desse contra-cheque. E nesse contra-cheque aqui a gente observa que o valor, o salário de contribuição do servidor, ele corresponde ao total de vantagens excluído o auxílio alimentação. Ou seja, o total de vantagens desse servidor é de R$ 9.527,30. Excluído o auxílio alimentação, a gente tem que o valor é R$ 9.288,70. E aí eu trouxe aqui uma memória de cálculo para exemplificar. O salário de contribuição, quanto é? R$ 9.288,70. Excede a R$ 15.000? Não. Então, é aplicado simplesmente a alíquota de 14%. Você vai pegar R$ 9.288,70, aplicar 14%, ou seja, R$ 1.300,42, exatamente o valor que a gente encontra lá no contra-cheque. Agora, a gente tem a contribuição para o BAPREV, que, como eu expliquei inicialmente, ela foi criada em 2007, e atende aos servidores estatutários ingressos a partir de janeiro de 2008. Aqui tem um ponto muito importante para a gente colocar, que é os servidores ingressos a partir de 29 de julho de 2016. É imposto o teto do INSS, certo? Ou seja, você pode, durante a sua vida funcional, ter um salário superior ao teto do INSS, só que você só vai contribuir até esse teto, né? Justamente por essa imposição. Atualmente, o teto do INSS é de R$ 6.437,57, certo? Então, isso aqui é muito importante. Para os servidores ingressos a partir de 29 de julho de 2016. O Estado, ele criou também, nessa mesma época, um regime de previdência complementar, que hoje a gente tem o Prev Nordeste, né? Que a adesão é automática quando o servidor passa do teto, e caso ele não queira contribuir, por não achar vantajoso, ele precisa entrar em contato com o Prev Nordeste, né? Através dos canais de contato do Prev Nordeste, para excluir esses lançamentos de adesão automática ao plano. Agora a gente vai falar sobre a tabela do BAPREV. É exatamente igual à tabela do FUNPREV. A única diferença, de fato, é a questão de quem ingressa no dia 29 de... ingressa em 2016, né? Que tem aquela questão que está submetido ao teto do INSS. Aí eu trouxe aqui também um exemplo. O salário de contribuição desse servidor o total de vantagens dele é R$ 16.589,71, excluído o auxílio alimentação, a gente tem que o salário de contribuição desse servidor é R$ 16.352,11. Aí eu trago aqui o exemplo, certo? No valor de 15 mil, a gente tributa sobre 14%, né? 14% vezes 15 mil, 2.100. O que excede 1.352,11, a gente vai tributar sobre o valor de 15%. No caso, 202,82. Ou seja, 2.302,82 é o valor de contribuição desse servidor. Só que aí a gente tem que a alíquota não mais é de 14%, e a gente tem uma alíquota efetiva de 14,08, certo? Aí é interessante a gente colocar essa observação aqui. Agora vamos para a retenção de imposto de renda, né? O imposto de renda retido na fonte. Um imposto incidente sobre os rendimentos pagos no mês, efetuados as deduções previstas em lei. Quais são essas deduções, Iana? Os dependentes, a contribuição previdenciária, a pensão alimentícia, e é calculado em conformidade com a tabela divulgada pela Receita Federal. Aí eu trago aqui basicamente como é o cálculo, né? Como é a base de cálculo do imposto de renda, é o salário bruto do servidor,
menos a contribuição previdenciária, seja para o BAPREV, seja para o INSS, seja para o FUNPREV, seja para o INSS, e é igual à base de cálculo para o IR, né? A tabela, a tabela para o cálculo do imposto de renda é essa, né? Que a gente tem. Para quem tem uma base de cálculo de imposto até 1903,98, a gente tem uma alíquota de o servidor é isento, ele não tem desconto, né? Se algum aqui falar, mas você está explicando essa questão de imposto de renda, eu não recebo, eu não recebo porque eu não tenho desconto de imposto de renda. A justificativa é justamente essa, muito provavelmente, ao considerar a base de cálculo, você sim, é isento. De 1903,99 até 2.827,65, o valor da alíquota é de 7,5%. E de 2.826,66 até 3.751,05, a alíquota é de 15%, certo? E de 3.751,06 até 4.664,68, a alíquota é de 22,5%. Acima desse valor, a gente tem a imposição, a alíquota de 27,5%. Aí a gente também trouxe um exemplo para vocês aqui, né? A base de cálculo, nesse caso aqui, é o valor de R$ 5.514,92. Como eu expliquei, né? A gente vai pegar o total de vantagens, excluir o auxílio alimentação, excluir o BAPREV e a gente encontra essa base de cálculo de R$ 5.514,92. Para exemplificar, né? A gente tem remuneração bruta menos previdência é igual à base de cálculo. A base de cálculo, 5.514,92. Considerando essa base de cálculo, o servidor ele é submetido à alíquota de 27,5, ou seja, ele está na quarta faixa. 27,5 vezes 27,5 vezes 5.514,98, a gente tem um valor de 1.516,60. Só que existe uma parcela a deduzir, né, de 869,36. 1.516,60 menos 869,36, a gente tem que o imposto de renda devido nesse mês é o valor de 647,24. Agora vamos falar sobre nem todos os servidores fazem adesão ao PlanServe, mas como a gente sabe, com a grande parte dos servidores da universidade fazem adesão ao PlanServe, a gente também chama atenção aqui para essa rubrica de desconto, que é a 7033, assistência à saúde PlanServe, né? Que é o desconto referente à parcela custeada pelo servidor correspondente à assistência à saúde. Os valores das contribuições mensais são convertidos para prestações de serviços médicos e hospitalares aos beneficiários do PlanServe. Aqui é importante colocar que o PlanServe ele tem uma calculadora de simulação da sua contribuição para o PlanServe. E qualquer dúvida apresentada nos descontos do PlanServe, a gestão deve ser feita de imediato com o plano de saúde, porque ele funciona como uma consignatária. A gente não tem acesso, manipulação, interferência, nada disso sobre os descontos do PlanServe, certo? Então, basicamente, é isso. Agora, a gente traz também as rubricas relacionadas à contribuição sindical, que hoje a gente tem, né, na universidade a DUFES e o Sinteste, que é o desconto de 1%, que corresponde, né, ao desconto de 1% da remuneração bruta do servidor, abatendo transporte e alimentação, por ser filiado ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Terceiro Grau do Estado da Bahia, quando do servidor técnico, e quando servidor docente, por ser filiado à Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana, a DUFES. Basicamente, são essas as principais rubricas de vantagens, de descontos. Eu espero que o diálogo tenha servido, né, para conhecimento, para trazer mais transparências para cada lançamento efetuado no contra-cheque e dizer que a gente está à disposição, né, para esclarecimento de qualquer dúvida através do e-mail spag,
@ufs.br e abrir o diálogo, né, para vocês agora, né, para dúvidas e tudo mais. Gente, primeiro parabenizar a Iana e Thaís pela aula maravilhosa que vocês nos deram. A gente precisa muito, muito entender, né, sobre os benefícios, a composição. Quantas vezes a gente recebe esse contra-cheque de uma forma automática, né? E não faz essa observação de como, o que é que compõe cada item daquele. E aí eu tenho algumas observações importantes diante dessa aula. Queria muito parabenizar vocês, meninas da SPAG, que se colocam à disposição. Nós temos muito atendimento de dúvidas específicas e pontuais, mas algumas questões eu acho importante destacar, gente. Primeiro que vocês observaram que dentro, quando Thaís elencou lá os grupos ocupacionais, percebam que a gente não trabalha no lançamento apenas dos servidores da UFES em atividade. Nós temos também o grupo de estagiários, né, que compõem, eles entram numa folha de pagamento, eles têm um recebimento via contra-cheque, e isso também dimensiona o tamanho da responsabilidade e da atribuição dessa subgerência. Né? Nós falamos muito sobre atualização de dados. A gente viu aqui uma pergunta se eu não me engano, foi Ana, fez uma pergunta sobre por que não aparece alguma coisa no seu contra-cheque. A gente vai voltar, Ana, para a sua pergunta daqui a pouquinho. Mas dizer que vocês precisam, existe uma corresponsabilidade muito grande, gente, do servidor, né, com a situação do seu contra-cheque. Então, se você tem dados a serem atualizados, para que a gente possa, para que você tenha um contra-cheque atual, porque eu vou dar um exemplo bem simples que aconteceu recentemente. Nós precisávamos disponibilizar uma listagem para vacinação dos servidores. Vocês não têm ideia, parece ser coisa simples, né? Mas a gente lembra sempre que a PGDP não tem um sistema ainda específico, vamos ter em breve, né, professor Mirko? Mas a gente precisou pegar a base de dados, solicitar a base de dados da folha de pagamento à SAEB, mas mesmo assim a gente teve que fazer um trabalho de alinhamento, porque quem é servidor efetivo pode estar de licença, né? Pode estar e não estejam tendo algumas percepções. Então, quando a gente vai para o relatório, para o banco de dados da folha de pagamentos, que é um banco que traz os dados de uma forma mais atualizada, mais fidedigna para a gente tem muitas questões que precisam ser atualizadas, né? Então, a gente tem acompanhado aí a situação dos servidores que estão lotados na UFES, trabalham na UFES, mas residem em outros municípios. Então, a UFES fez uma gestão direta com as secretarias municipais de Salvador e de demais municípios, né, da região de Feira de Santana, para garantir. Mas nós tínhamos nos contra-cheques endereços da admissão. Então, muita gente, inclusive fora do estado, quando fez o concurso, teve a sua admissão, apresentou um comprovante de endereço, né, da época onde ele residia, e certamente não mais ele reside lá em Brasília, em Espírito Santo, né, em São Paulo. Então, para vocês perceberem que é uma situação simples, mas que nós que trabalhamos com a informação e com os dados, nós precisamos disso de uma forma mais efetiva. Então, ao fazer o credenciamento, a gente levanta esse novo dado e certamente a gente vai articular com a SAEB como a gente pode estar fazendo esses processos. Se será via servidor ou se pelo processo de recadastramento da universidade a gente consegue implementar alguma ação. A portabilidade do salário, a gente falou aqui, a gente falou sobre as implicações da Lei 173/2020, né, por conta da pandemia. Uma coisa muito interessante que a gente falou aqui sobre a questão da estrutura da carreira, né, dos servidores técnicos. Os técnicos universitários, né, tiveram essa mudança a partir de 2019,
onde antes de 2019 todos tinham o mesmo vencimento e tinha uma mudança só na GSTU, de 30 ou 40 horas. A partir de 2019, os técnicos passam a ter vencimentos diferenciados também, como a GSTU, e apresentamos a tabela. Isso é muito importante. Já o analista, a lei rege ainda 2015, então ele continua tendo o mesmo vencimento para qualquer carga horária, 30 ou 40, e ele só muda a questão da GSTU. Então, é importante a gente, analistas, servidores técnicos universitários, terem conhecimento disso, né? A gente tem, e aí eu quero chamar muito a atenção para esse acompanhamento dos vencimentos. Nós tivemos uma mudança do RH Bahia, nós tivemos essa mudança em 2019 para os técnicos universitários, dessa estrutura remuneratória dos vencimentos, e no processo de migração dos dados, alguma percepção pode ter ficado inconsistente com a realidade do servidor. Então, a gente tem visto muito, quando a SAEB notifica a universidade, a gente precisa notificar o servidor que ele está ou percebendo a menos ou percebendo a mais. Quando ele percebe a menos, o prejuízo não é tão grande, né? Mas quando ele está percebendo a mais, porque não é tão grande, porque ele tem direito a sua percepção a partir da lei de 2019. Mas quando ele está percebendo a mais, e às vezes a gente não percebe, o contra-cheque é tão automático, é importante, aqui eu quero reforçar, é uma responsabilidade do servidor acompanhar e ter noção. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, o servidor técnico, que eu faço parte dessa carreira, a gente já recebe, a gente já tem um plano de carreira tão desestimulante, então a gente já fica no automático e nem confere o contra-cheque. É importante, porque uma vez notificado pela SAEB, nós temos vários processos judicializados e a devolução ao erário público, mesmo que seja de uma forma parcelada, né, de consentimento do servidor, ela tem sido aplicada. E a gente tem situações diversas nesse sentido, não só com os vencimentos, mas com alguns benefícios específicos que têm um prazo de 2 anos e que, porventura, por uma questão de sistema, ele fica por mais tempo, como aconteceu com alguns incentivos de produção científica dos servidores docentes, né? Então, fiquem atentos, porque a gente precisa, é uma responsabilidade nossa, conferir os nossos vencimentos. Falamos de muita coisa interessante sobre essa GSTU, né? A divergência da GSTU, a necessidade de regularizar. Nós falamos da gratificação por titulação, né? Dessas gratificações que são específicas de incentivo e por titulação do docente. Falamos do cargo comissionado, todos têm uma dúvida, né, sobre pelo que escolher, 30% do comissionado, o vencimento integral do comissionado. Vocês precisam levar em consideração o vencimento e o impacto também nos descontos que haverá em cima dessa nova percepção. Então, as meninas abordaram de uma forma assim, maravilhosa sobre o RTI, qual é o limite dessa bonificação, desse percentual. Existe uma cota institucional, então, às vezes, seria excelente se nós pudéssemos atribuir a todos os cargos comissionados o limite, mas a universidade tem cota, e isso precisa ser administrado, existem políticas internas para que a gente possa priorizar as funções que são de menor percepção de vencimento, como as DAI-5, e todos que estão dentro da mesma categoria percebem o mesmo percentual de RTI ou de CET. Então, a gente tem toda essa administração, para além da legislação e das obrigações externas que nós temos que cumprir, existe também alinhamentos internos para que a gente possa ter uma situação não aleatória, né, por cargos, mas a gente tem contextos que nos direcionam a determinados percentuais. Falamos de substituição, de estabilidade econômica, né? Adicional por tempo de serviço, abono em atividade, que é algo específico para os docentes em regência de classe, né? Mas o abono permanência da emenda constitucional, que é para todos os servidores. Falamos de auxílio alimentação, auxílio transporte, adicional de insalubridade,
que nós temos uma situação para quem percebe ou quem tem o direito e não recebe, que o processo está parado na junta. Eu disse no início dos informes, nós temos hoje uma nova estratégia pensada por nossa equipe, né, e mediada junto aos órgãos externos para a gente tentar resolver a situação da insalubridade. Nós falamos sobre adicional noturno, auxílio natalidade, gratificação natalina, o adiantamento desse 13º, como o 13º é tributado, né, o adicional de 1/3 de férias e como ele é tributado. Muitas vezes a gente recebe 1/3 de férias e muda a nossa alíquota, né, de tributação dos descontos, mas só naquele mês, e às vezes a gente não entende. Então, precisamos conhecer. A gente viu né, as questões dos nossos, todas as questões as rubricas de vantagens e as rubricas de descontos. A gente não fica muito feliz com as alíquotas, né, impostas em lei, e aí é uma avaliação minha, mas acho que muitos comungam, dessa questão da discrepância, né, da alíquota para um público que recebe até 15 mil reais. Então, seria muito mais interessante e justo se a gente pudesse ter alíquotas, né, intermediárias e não tivesse um processo de 15%, como isso impacta na remuneração. Gostei muito de saber a questão a diferença de FUNPREV, de BAPREV, a partir do seu acesso, né, ao funcionalismo público, a contribuição do INSS pelo regime geral, né, que tem as mesmas alíquotas, mas existe uma questão de limite do teto, né, do imposto de renda, que todo mundo fica na dúvida, e, mais uma vez, as alíquotas, elas deveriam ser mais diluídas, né, pelos vencimentos. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, é importante a gente reforçar, é de que a incidência da alíquota, ela é proporcional aos valores. Por exemplo, eu aplico a alíquota maior em cima do valor limite, e a diferença disso eu vou aplicando as outras alíquotas. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente pegava, se eu tenho um vencimento de, quem dera, né, 20 mil reais, e aí eu pegava 15 mil, aplicava a alíquota maior, depois a diferença disso eu aplico a outra alíquota. Isso é interessante a gente saber, porque às vezes a gente fazia essa aplicação e nunca batia no contra-cheque. Por quê? Porque ela é proporcional, né, aos valores. Quando você chega ao teto, você abate e implica, né? Falamos logo no final do ano passado sobre a tributação dos biocupantes, né, que acontece, às vezes você tem 2 vínculos, né, de docente e de técnico, e vocês precisam entender que existe a tributação diferenciada. Então, a gente viu assistência ao Planserve, né, atribuição sindical, e eu fico muito feliz por essa aula maravilhosa que essas meninas da Subgerência de Pagamentos nos oportunizaram hoje, e dizer que nós estamos à disposição, vamos colocar esse material à disposição de vocês.